Futebol Jovem Pan. Vamos falar de outros esportes agora, porque o Brasil continua fazendo bonito pelo mundo esportivo. No skate, Raíssa Leal foi campeã mundial de skate aos 14 anos. A fadinha superou outras 7 atletas no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, encerrando campanha impecável, com vitória nas 4 etapas da temporada na categoria Street. Já na ginástica, mais medalhas. Rebeca Andrade e Arthur Nori ganharam o bronze e o Brasil fechou com 3 medalhas a participação no Mundial de Ginástica da Inglaterra. Depois de se sagrar campeã no individual geral em Liverpool, Rebeca se apresentou no solo e, ao som de baile de favela, garantiu a 2ª medalha, enquanto Nori conquistou o 3º lugar na barra fixa. Bom, neste final de semana... Bom, vamos então com o Zé Manuel de Barros. Zé, bem-vindo nesta segunda-feira aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Nossos atletas, porque tem o Nori também, fizeram muito bonito nesse final de semana, né, Zé? Quer notícia boa? Me chama aí. E muito obrigado por me dar essa chance de começar falando aqui de boas notícias, não é? Essas meninas maravilhosas, esses rapazes maravilhosos do nosso esporte olímpico, começando com a Raíssa. E para dar emoção, já que ela tinha vencido todas as etapas anteriores, veio de uma virada na última manobra para ela confirmar esse título mundial. Parabéns a essa maranhense de 14 anos, né? Sensacional, e muitos títulos virão, né? 14 anos, tem muita coisa, tem muita alegria para dar pra gente ainda. Jogos Olímpicos parece longe, mas não tá tão longe assim. E na ginástica, né? A Rebeca Andrade já havia conquistado na semana passada um ouro espetacular e ontem trouxe mais um bronze pra gente. Com o bronze também do Arthur Nori, levou o Brasil à melhor campanha da ginástica em mundiais. E tem mais um detalhe: o Brasil, no geral, só ficou atrás de 4 grandes potências: Estados Unidos, Grã-Bretanha, China e Japão, mostrando esse crescimento. Ou seja, vamos esperar 2003 com a Rebeca e com os demais atletas, vem mais coisa boa por aí. Eu tô esfregando as mãos esperando só os Jogos Olímpicos, viu? Tem muita coisa legal. Pois é, parabéns pros 3 aí, é muito orgulho pra gente, né? Curtir esse destaque no esporte aí, trazendo alegria para os brasileiros. Bom, Zé, nesse final de semana acabou aí a Série B do Brasileirão. Se o Cruzeiro já era o campeão antecipado, em Itu, um duelo decisivo valia a vaga na Série A. E o repórter Márcio Reis foi até lá acompanhar a partida entre Ituano e Vasco. Se você é daqueles que não curte muito um campeonato de pontos corridos, porque acha que não tem decisão e emoção, você não está acompanhando a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Se o título já tem definição, pelo menos a vaga para a elite do futebol brasileiro está em jogo. Para as 2 equipes que estão aqui em Itu, no estádio Novelli Júnior, Ituano e Vasco, esse jogo é de campeonato. O cenário era o seguinte: ao Ituano, somente a vitória poderia colocar o Galo de Itu na Série A, e o palco não poderia ser melhor. Após a reforma feita para a Copa do Mundo no Novelli Júnior, essa partida teve recorde de público, com 16 mil pessoas, sendo 14.970 para os torcedores do Ituano, aproximadamente 1.200 aos sócios e 4.000 para os vascaínos. E falando na equipe do Rio, para conseguir o acesso, apenas um empate bastava para pôr fim ao pesadelo de 2 anos na Série B. Aliás, o 5º da equipe Cruz Maltina em sua história. E com a bola rolando, bastaram apenas 5 minutos de jogo, quando o defensor Lucas Dias, do Ituano, evita o chute de Gabriel Peck de estufar as redes. Pênalti. O Ituano ficou com um jogador a menos. Aos 41 anos de idade, Nenê correu para a bola e colocou o Vasco em vantagem no placar, 1-0. Mesmo com a superioridade numérica, o Vasco não conseguiu ampliar o resultado. Na segunda etapa, o Ituano voltou melhor e a esperança tomou conta dos torcedores, quando Andrei Santos deu uma entrada violenta em Ailon e foi expulso, igualando o número de jogadores em campo. E foi nesse momento que brilhou a estrela do goleiro Thiago Rodrigues, que segurou a vitória do Gigante da Colina e garantiu o retorno dos cariocas à elite do futebol brasileiro. E o treinador Jorginho falou o que espera do time para 2023. Então, o que eu desejo realmente para o Vasco é o que foi falado pelo Paulo, foi
já falado por mim, é que o Vasco jamais volte à Série B. O Vasco não merece a Série B. O torcedor que o Vasco tem, a paixão que ele tem, o número de torcedores que o Vasco tem, não merece a Série B. Então, que o Vasco se organize, se estruture e faça um grande 2023 e traga grande alegria para o seu torcedor. Carlos Pimentel falou orgulhoso de sua equipe. Como sempre falar, o jogo é do jogador, mas eu disse para eles no vestiário que o choro, o olho inchado, a sensação de perda, de derrota, ela é proporcional porque eles sentiram que lá dentro eles foram melhores e de que era possível. Isso dói mais. Fim de partida e também dessa edição de Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco agora se junta ao Bahia, Grêmio e Cruzeiro, campeão. Já quem cai para a Série C é o CSA, Brusque, Operário e Náutico. Zé, a torcida do Ituano fez uma festa linda, estava bem animada, mas não deu, né? Os principais clubes estão de volta aí à Série A. E reclamou no lance que resultou em pênalti para o Vasco. Para mim, também houve falta do goleiro do Ituano, mas parabéns ao Vasco, que agora foi vendido pela 777 e que não caia mais. O Vasco foi o clube que mais caiu para a Série B, 4 vezes, e disputou 5 temporadas na Série B. Parabéns ao Vasco, mas que isso não se repita. E por falar em Série A agora, Zé, esse final de semana também teve rodada, né? Quais são os destaques? Bom, na Série A do Campeonato Brasileiro, deixa eu começar falando lá de cima. O Inter venceu, segue na vice-liderança. Palmeiras empatou, mas já é o campeão, ninguém alcança mais, né? Descansou até alguns jogadores titulares. Flamengo perdeu lá para o Curitiba, salvando o Curitiba do rebaixamento para a Série B, permanece. Corinthians com a vitória no sábado, segue vivo a 3 pontos do Inter, brigando pelo vice-campeonato. Boa mesmo está a briga por vagas para a Libertadores. Atlético Paranaense em sexto, o Atlético Mineiro que joga hoje contra o Botafogo lá em Minas, mas o América, já que o São Paulo perdeu no sábado para o Fluminense por 3-1, né? O São Paulo ganhava no primeiro tempo, tomou a virada no segundo tempo. O Fortaleza, que recebeu o Atlético Goianiense em casa, não ganhou, empatou em 1-1, parece que não querem. Aí o América falou, deixa comigo, foi a Bragança, meteu 4-1 no Bragantino e se enfiou ali no G8 no Campeonato Brasileiro. Acredito que Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América e São Paulo brigam por uma vaga direta e mais 2 para pré-Libertadores da América. E lá embaixo, repito, o Curitiba se salvou, né? E o Cuiabá depende só dele, precisa de uma vitória e tem um jogo em casa na última rodada contra o Curitiba para se salvar. Bom, Zé, agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque hoje tem convocação da seleção brasileira e a gente vai acionar o nosso repórter Rodrigo Viga, que está na sede da CBF no Rio. Bom dia, Viga, bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Viga, você aí como um repórter fuçador que já conseguiu apurar aí a lista aí do Tite? Bom dia, Cláudia. Bom dia para você, para o meu querido amigo Zé Manuel, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. A lista sai a partir das 13 horas, mas é claro, fica todo aquele burburinho, né, aquele disse-me-disse, quem vai, quem não vai, quem entra na lista, quem fica de fora da lista. Eu não sei se o Zé Manuel concorda, eu vejo algumas poucas dúvidas nessa potencial lista do Tite que vai ser conhecido daqui a pouco. São 26 nomes que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Muita gente está se esquecendo, não se atentou, né, Cláudia? É daqui a pouquinho, né? Daqui a menos de 2 semanas, dia 24, já tem Brasil e Sérvia lá no Catar, estreia da seleção do técnico Tite na Copa do Mundo do Catar. Eu acho que tem uma dúvida na lateral direita, se vai Dani Alves ou Emerson Royal. Tô achando que ele vai levar o veterano Dani Alves, com 39 anos de idade, para sua 4ª Copa do Mundo. Acho que tem uma dúvida em aberto também ali, uma vaga para o 4º zagueiro da seleção brasileira, se vai ser o Gabriel Magalhães, se vai ser o Ibanez, se vai ser o Bremer, porque 3 já estão garantidos. Thiago Silva, Marquinhos e Militão, sendo que o Militão às vezes pode jogar como lateral direito. E acho que a dúvida na frente do técnico Tite é se leva ou o Matheus Cunha ou se ele leva, viu, Cláudia, o jogador Roberto Firmino, porque de resto eu tenho até uma prévia aqui da minha seleção brasileira. O Zé Manuel pode dar aí os seus pitacos, as suas caneladas, discordar completamente do que eu vou falar. A minha potencial provável lista de representante do Brasil na Copa do Mundo é a seguinte: goleiros Alisson, Ederson e Everton. Laterais, Danilo, Alexandro, Alex Telles e Dani Alves. Zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e mais um. Jogadores de meio de campo, Casemiro, Fred, Bruno Guimarães, Fabinho, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro do Flamengo. Na frente, um caminhão de jogadores, viu, Cláudia? São 9, Neymar, Vini Júnior, Rafinha,
Anthony, Richarlison, Gabriel Jesus, Rodrigo, Pedro e mais um. Estou achando que esse mais um ou pode ser o Matheus Cunha, que o Tite adora, ou o Roberto Firmino, que andou meio sumido da lista do técnico Tite, mas é um jogador de confiança. Eu, se tivesse que escolher, escolheria o Matheus Cunha pela lógica do que pensa, do que age o técnico da seleção brasileira. É já. Daqui a pouquinho, pouco mais de uma hora, vamos conhecer os 26 representantes do Brasil que vão estar na Copa do Mundo do Catar, que vai ter total e completa cobertura aqui da Jovem Pan, né, Cláudia? Pois é, pela primeira vez aí são 26 convocados, né, Zé? A tua lista bate com a do Viga ou não? Quase, então eu não vou começar ali dos goleiros, não, eu volto pro goleiro daqui a pouco. No ataque, viu, Viga, eu tenho a sensação que o Matheus Cunha perdeu a vaga pro Pedro, nessa disputa aí. E o Roberto Firmino pode ser levado até para um substituto ao Neymar. Ele fez, no jogo de ontem, inclusive, do Liverpool, ele atuou mais como esse 10, como jogador que volta para armar as jogadas, ele pode ir. Eu acho que concorrência para o Firmino, nesse momento, com o que aconteceu com o Felipe Coutinho, que se contundiu, está fora da Copa do Mundo, garante não só o Everton Ribeiro, mas também abre essa possibilidade do Roberto Firmino ir. E aí um concorrente para o Firmino seria um nome que eu tenho ouvido muito nas últimas horas, que é o Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal da Inglaterra. Mas eu apostaria ainda do Roberto Firmino. O Cuca gosta muito desse jogador, gosta muito dele. Lá atrás, goleiros são os mesmos, eu acho que não muda, você está completamente certo. Nas laterais, acho que esses 3 estão confirmados, Danilo, Alexandro e também o Alex Telles. Há dúvida em relação ao Daniel Alves, que não joga bem desde a Copa América de 2019. Vamos combinar, né? Mas o Tite pode levá-lo para composição de grupo, líder de vestiário, aquela coisa toda, né? Eu já definido, já era coisa passiva na minha cabeça, que o Daniel não ia levar o Militão para lateral e um zagueiro a mais. Aí entre Bremer, entre Gabriel Magalhães, entre o Ibanhes, talvez até o Lucas Veríssimo, que voltou de contusão, quase não jogou pelo Benfica, a não ser no time B, mas não sei, o Tite gosta dele, de repente seria uma surpresa nessa convocação. Aí no campo defensivo, na área defensiva. Meu campo acho que está definido, né? Fabinho e Casemiro, o Bruno Guimarães e o Fred, e mais à frente o Paquetá, confirmadíssimo, e o Everton Ribeiro, agora não resta nenhuma dúvida com a contusão do Felipe Coutinho. E no ataque são esses aí, Antony e Rafinha ali pela direita, na esquerda Neymar e Vinícius Júnior, no meio Richarlison e Gabriel Jesus, e aí outros 3 nomes, não é? Pedro, me parece que está confirmado também na Copa do Mundo, tem essa questão do Rodrigo, parece que vai também, está confirmado, e aí tem essa questão, essa vaga que é do Roberto Firmino, me parece o candidato mais forte a ser esse outro jogador. Acho que 33 nomes estão certos na convocação do Tite. E o Cássio também está nessa lista. 23 nomes estão certos. Faltam 3 para a gente saber daqui a pouco. E o Cássio também está na lista aí dos 55. Mas assim, ele trabalhou nesse tempo, né, Rodrigo Viga, nesses últimos 4 anos praticamente, com esses 3, né? Com esses 3 goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Há dúvidas em outras posições. No gol já ponto passivo, lateral direita, zaga e talvez no ataque agora, quem vai ser o último nome para a seleção. A lista está praticamente fechada, né, Viga? Viga, voltando contigo então aí, quem mais deve participar aí dessa coletiva? Vai ser só o Tite ou tem mais alguém aí nessa lista também? Todo o staff, assessores, temos aí coordenador técnico Juninho Paulista, tem sempre ali a turma da preparação física, da fisiologia, enfim, vai estar todo mundo. Hoje a notícia do Brasil em termos esportivos está aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, essa lista da seleção brasileira. Sabe, minha cara Cláudia, nas participações esportivas aqui no Bate Pronto, no Canelada, eu sou relativamente polêmico com relação à participação do Brasil na Copa do Mundo. Acho que o Brasil tem se medido aí nos últimos anos por adversários de médio a fracos, né? Então estamos falando de africanos, de sul-americanos, com exceção da Argentina, e até mesmo seleções lá do Oriente. Dito isso, o que eu quero intuir e eu quero induzir a minha conclusão? Acho que, infelizmente, o Brasil vai à Copa do Mundo do Catar para fazer turismo. Tomara que eu esteja completamente errado, mas não vejo a menor chance do Hexa daqui a um mês e meio ao final de toda essa história, viu, Cláudio?
Muito bem, vamos ver agora com o Zé então. Zé, qual é o cronograma aí dos jogos? Você já tem essa... Opa! Falar pra gente? Opa, então prepare a sua bandeira, né? Prepare tudo aí para torcer. Estreia do Brasil será no dia 24 de novembro próximo, 4 da tarde, horário de Brasília, será contra a seleção da Sérvia. Na segunda rodada, que vai ser na segunda-feira, dia 28, o Brasil enfrenta a Suíça. Horário diferente, 1 da tarde no horário de Brasília. E o terceiro jogo desta primeira fase será dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, também às 4 da tarde, contra a seleção de Camarões. São os 3 primeiros jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Vamos assistir todos juntinhos aqui então os jogos, né, Zé? Combinado. Animação por aqui então. Viga, última informação aí para você, a gente já está quase terminando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Mais algum destaque aí, mais alguma informação que você tem pra gente? Não, era só uma provocação para o Zé Manuel. Se a gente passa bem nesse grupo G da Copa do Mundo, ou vai ser na base da sofrência. Acho que quartas de final é o destino do Brasil, viu, Zé Manuel? Grande abraço para você, Cláudia, Zé. Ficamos na expectativa da lista que sai daqui a pouco. Muito bem, Rodrigo Viga, obrigada aí. A gente aguarda com as suas informações também, então, aí a qualquer momento durante a nossa programação. Zé, algum destaque ainda rapidinho? Respondendo ao Viga, né? Acho que o Brasil passa bem. São adversários duríssimos. A Sérvia, a Suíça tem jogado muita bola. A seleção de Camarões se apresenta como, vamos dizer, a mais fraca do grupo, né? Mas a Suíça e Sérvia já são seleções que precisamos respeitar muito. Mas acho que o Brasil chega melhor do que as 3 Copas anteriores. Sequência do trabalho do Tite, está indo para a segunda Copa do Mundo. Assim, o Brasil tem muitos jogadores de ataque que surgiram nos últimos anos que a gente não tinha em Copas anteriores, né? Jogadores de velocidade pelos lados do campo, Rafinha e Antony pela direita, Neymar, Vinícius Júnior que está jogando pela esquerda, até o Rodrigo aparecendo muito bem, o Richarlison fazendo muitos gols na última partida, está em grande momento também o Gabriel Jesus, ou seja, a seleção brasileira tem muita coisa, né? Sem falar do Neymar, claro, o Paquetá está muito bem, acho que o Brasil encontrou um meio-campo que produz bem, de jogadores de confiança, né? A zaga é muito boa. Nas laterais, eu acho que estão nas 2 laterais os pontos fracos da seleção brasileira. Fora isso, eu acho que o Tite montou uma boa seleção e com alternativas. Eventualmente, se as coisas não começaram bem, ele tem onde mexer. Ele tem onde mudar a seleção brasileira e já testado. Ele já mudou a seleção brasileira em algumas oportunidades. Por isso eu acho que o Brasil tem tudo para passar da primeira fase, né? Pode pegar Gana logo na sequência ali, pode ter um caminho não fácil, mas um caminho que o Brasil pode enfrentar. Acho que o Brasil se apresenta mais forte para brigar pelo título. Ele perguntou da primeira fase. Eu já vou mais além. Acho que o Brasil está muito forte na briga pelo título desta Copa do Mundo. Muito bem, animação, então a gente aqui na expectativa, vamos assistir aos jogos, acompanhar toda essa também, né, momento tão importante aqui que a gente gosta de acompanhar sempre. Zé, obrigada por hoje, agradeço. Amanhã a gente volta aqui com mais informações do esporte também. Um bom dia para você.